Amanhã, inclusive, nós temos a filiação do futuro ou não candidato, a gente não sabe aqui se é a presidente, ao Senado, a deputado, Sérgio Moro. Uma belíssima foto, vocês viram a postagem nas redes sociais aí do ministro Moro, uma foto olhando para o céu, enfim, cara de político, né, Bruna Torlai? Assim, coitado, né? A partir do momento que ele aceitou ser ministro, ele foi jogado para a política e é um caminho sem volta, né? Então, felizmente, aí ele está procurando um caminho próprio, né? Eu tenho sempre um pouco de compaixão e eu falo isso de verdade porque o Moro ele não é muito claro quanto às próprias ideias políticas dele e a gente está num momento no Brasil que todo eleitorado exige clareza, né? E ele não é muito claro, então a impressão que eu tenho é que os marqueteiros vão meio que fazer a campanha e a gente viu em 2018 o que é que foram as campanhas, né, coordenadas aí por marqueteiros, elas foram um fiasco total. No caso, Geraldo Alckmin, aquela super coligação e outros, né, que investiram muito em marketing, não funcionou tanto, né? De qualquer maneira, eu acho sim, não tenho dúvida de que o Moro, dos nomes da terceira via, ele é o mais forte por sua trajetória. Ele é alguém respeitável em grande medida, né? Há pessoas que têm muitas restrições, as pessoas que viram que ele é inábil politicamente têm dúvidas, mas sem sombra de dúvida ele tem aí um certo capital político. Mas eu gostaria também, Paulo, se me fosse possível, falar também sobre a viagem do Lula na Europa. Não sei se a gente vai falar agora ou depois, Bruna. porque veja, o Lula ele teve uma série de compromissos na Europa e eu reparei que em alguns veículos de imprensa, muitas pessoas estão repercutindo isso como se isso significasse que o Lula fosse uma figura respeitada internacionalmente, tá? Por que as pessoas dizem isso? Porque as pessoas não têm a cultura política necessária para entender que essa coisinha chamada tradição igualitarista, que é a origem do socialismo, do comunismo, e que começa ali na Inglaterra com um cara chamado Winston no século XVII, depois tem o herdeiro dele, que é o Babeuf, na França, que escreve aquele que é o primeiro manifesto comunista, né, que na verdade chamava Conspiração pela Igualdade. O Babeuf, que foi um cara que tentou dar um golpe no diretório da Revolução Francesa. Então a gente tem da Inglaterra até a Alemanha, com Marx finalmente, o Manifesto Comunista, a gente tem uma larga difusão e uma trajetória, uma respeitabilidade disso que eu gosto de chamar de tradição igualitarista. E esse pessoal, como eles têm muita cultura política na Europa e consciência, eles entendem que Lula é o aliado deles, tá? Então todos os social-democratas e todos os socialistas de algum matiz e os comunistas entendem que o Lula é o seu aliado e é por isso que ele está sendo bem recebido lá. Então a gente tem que diferenciar, não é porque ele é um homem respeitado internacionalmente, não, ele está em reuniões, em instituições marcadas por intelectuais da tradição igualitarista, por socialistas, e é natural que ele seja bem recebido lá, porque ele está sendo recebido pelos aliados socialistas dele. Não vamos encarar e tentar reescrever como e a glória do Lula pela Europa. Não, sempre foi assim, tá? Os socialistas são muito unidos, trabalham bem juntos, e isso vem desde o século XVII. Então não vamos se deslumbrar com isso. Tenho certeza que a gente tem também uma tradição conservadora forte na Europa, e todas as vezes que o Bolsonaro vai, por mais que a imprensa tente dizer que foi um fiasco, ele tem encontro justamente com essas figuras, né? Boris Johnson, por exemplo, foi um que gostou muito dele, para não falar de outros que a gente tem aí. As pessoas menosprezam essas figuras, mas elas também são importantes. É daí que a gente tem realmente Bolsonaro e Lula como as duas grandes figuras da eleição, apesar aí das chances moderadas do Sérgio Moro.